Nós produzimos algodão há milénios, desde sempre, desde que a gente decidimos sentar e costurar roupa. Eu acho que o mundo inteiro, em relação a estas coisas mais manuais, está a despertar muito. Eu conheço pessoas que reutilizam pedaços de naprons para fazer roupa. Isto é mais velho que nós duas, não é? Provavelmente. O algodão representa 30% da utilização das fibras a nível mundial, portanto é logo o segundo a seguir ao poliéster. Nós não lançamos agora uma peça para daqui a 2 meses já não estar na coleção. A ideia é ser básica hoje, já foi no passado e será no futuro e, portanto, está sempre em constante produção. O corpo é o nosso primeiro habitat, é o sítio onde primeiramente habitamos e a roupa é um prolongamento funcional desta habitação. E daqui a uns tempos, provavelmente, há uma pessoa que compra esta peça tua, não é? Sim, pode depois... voltar a transformar, mas é exatamente esse o conceito, é o passar de uma geração para a outra. Nós temos esta relação muito próxima, muito íntima e muito primitiva com o algodão. Joana, tu tens 26 anos. A primeira coisa que me apetece perguntar-te é como é que tu te apaixonas por estas coisas todas e fazes uma coleção com base em crochê, peças antigas. Esta peça, isto era o que? Era uma manta? Não, é um lençolinho muito antigo do arquivo da minha avó, de centenas de anos, na verdade. Isto é desta coleção? Sim, esta é da nova coleção que apresentei agora em Londres. E pronto, lá está, o foco acaba por ser o upcycling deste tipo de materiais, portanto o linho... Slow fashion, sim, a slow fashion, sem dúvida, o linho, o algodão, neste caso com o crochê, que tem aqui o foco, não é? E o crochê está super tendência ultimamente, não é? Sim, não, e é um trabalho uma arte só por si, não é? Precisa ser valorizada. A história do algodão na indústria da moda é bastante longa, existem os siglos mais antigos, são de 4.000 anos antes de Cristo, mas o que nós compreendemos como indústria de moda no sentido atual tem 2 grandes momentos. O primeiro dele que se prolonga até final da Idade Média e até 1750, que tem como principal centro produtor a Índia, o continente asiático, e um segundo momento a partir de 1750 com a industrialização, portanto a primeira revolução industrial. É a partir da industrialização que o algodão se torna a maior fibra consumida pela indústria da moda. Eu adoro esta cor. Isso foi feito do arquivo da minha avó, lá está, eu sou do cabo do arquivo da minha avó, mas pronto, tem dezenas de Mas é anos. dar uma nova vida, não é? Porque Sim. muitas vezes estas coisas estão em casa guardadas em gavetas. É isso, a nova geração acaba por, quer dizer, já não estamos habituados, ou estamos habituados a ver em casa das tias, ou das tias avós, ou da avó, o napron em cima da televisão ou do micro-ondas, e na não é? gaveta tem para aí uns 10 que vai em cima da trocando. mesa, com as flores e com os pratos e a faiança. Quer dizer, eu acho mas foi exatamente isso que eu sentia. Desde pequenina estou habituada a estar dentro desse universo e senti que ninguém estava a reaproveitar estes materiais. E eu pensei, ok, como é que eu posso criar um projeto com a mínima pegada ecológica e de certa forma que esteja relacionada com o meu universo, não é? Porque eu cresci no meio disto, ir às feiras e falar com os feirantes e os meus pais a negociar antiguidades, que isso sempre fez parte do meu percurso. Claro. O upcycling tem um papel importante na medida em que tudo aquilo que foi extraído, retirado, transformado da natureza para criar roupa não é desperdiçado, é reutilizado e volta a ser reintroduzido no ciclo de consumo. Peças que já foram fabricadas podem ser reinterpretadas, reinventadas e tornadas em algo novo. Mas também o próprio desperdício que é criado do corte, da produção, da confecção, pode ser reaproveitado. Portanto, o upcycling tem esse papel de não tornar tudo desperdício, porque o desperdício só é desperdício se assim o decidirmos.
O algodão tem algumas barreiras técnicas à sua reciclagem, por exemplo. Portanto, é uma fibra natural e vai perdendo propriedades ao longo do tempo. Nós nunca vamos conseguir ter, como temos nos sintéticos, uma reciclagem a 100% do algodão com as mesmas propriedades que ele tinha inicialmente. E, portanto, aqui novos modelos de negócio da reutilização, a própria compra de roupa em segunda mão, o doar, vão ser importantes para nós conseguirmos manter estes materiais neste ciclo. Tu trabalhas com a Fundação HK, com a Avó Veio Trabalhar. De onde é que te vem essa ideia? Desde o conceito inicial do projeto, o objetivo para mim era sempre trabalhar com as comunidades locais. Porque para mim a sustentabilidade não é só o material, o facto de ser algodão, fibras naturais, etc. É também o impacto que um projeto pode ter na vida de outras pessoas, contribuir positivamente. E para mim a moda é exatamente isso, é contribuir positivamente para outros. Daí o meu interesse em juntar as causas sociais um bocado à moda. E na altura a minha primeira coleção pedi ajuda à Fundação HK. Foi com eles que fiz as minhas primeiras peças, com mulheres do mundo inteiro, tanto tinha portuguesas como tinha outras mulheres marroquinas com as quais ainda trabalho. E depois isso acabou por alargar-se a outros grupos de mulheres, neste caso aqui com a Avó Vai Trabalhar, ou por exemplo com ateliês de mulheres aqui à volta de Lisboa, porque o nome Behen significa irmã em hindi. E o objetivo é exatamente representar essa irmandade, essa comunidade de mulheres do mundo inteiro que se juntam, não é, para criar estas peças. Isto surge em 2017 com o intuito de fazer muito bem em vez de fazer muita coisa. E com este lema decidimos fazer roupa básica, totalmente feita em Portugal, com materiais orgânicos. A nossa política de sustentabilidade vai um pouco mais além dos produtos serem orgânicos ou certificados. Mesmo da transparência no preço, não é? É o bolo todo que tentamos construir, o facto de nós produzirmos em Portugal com fábricas que são certificadas, o facto de nós termos o interesse em mostrar onde produzimos, leva também a um impacto social interessante, não é? Mostramos que é possível e que é bom produzir em Portugal, com fábricas que certamente não se equiparam a fábricas noutras partes do mundo, onde sabemos que as práticas não são as mais humanamente sustentáveis, não é? Portanto, aqui nós sabemos que toda a gente que trabalha está dentro de boas condições de trabalho. E depois mesmo na parte final, quando o produto chega ao cliente, o facto de nós mostrarmos o preço, termos a consciência de que os nossos produtos não são baratos, traz consciência às pessoas de que não é sustentável comprar tão barato. É impossível comprar tão barato sem que alguém na cadeia de produção esteja a ser afetado por isso. A indústria da moda e a indústria têxtil também em específico tem uma cadeia de valor muito complexa, portanto é estimado que um produto final, antes de chegar às mãos do consumidor, tenha passado por 100 pares de mãos até chegar à loja. Cada vez mais a tecnologia nos tem ajudado neste aspecto. Há cada vez mais marcas e cada vez mais fábricas a trabalharem para, no fundo, abrir as suas portas e mostrar os seus processos e conseguirmos construir assim aquilo que foi o caminho daquele produto até chegar às nossas mãos. A transparência tem este lado também de abrir portas, de estar vulnerável, de estar exposto, e isso tem um lado de inclusividade do consumidor, de dizer, vem connosco e pensa connosco, vem entender um pouco da complexidade que está por trás do costurar, quando se faz a própria malha do algodão, da fiação, do cultivo, etc., por aí fora, e conhecermos toda esta complexidade vai-nos dar mais valor às coisas. Tu, enquanto designer, eu deduzo que tu queres que, imagina, alguém te compra estas calças maravilhosas e tu queres que isto viva o máximo de tempo possível. Sim, sem dúvida. Tu crias peças que são opostos, já existem antes de ti
e que tu queres que continuem, não é? Tu vais chamar, eu estou há horas para puxar isto, para abrir, para ver o que é. É um vestido. É um vestido. Isto foi feito com partes de crochê de várias mulheres que me deram. Tudo e algodão? Depois, tudo algodão. E com cristais Swarovski, porque eu também já tenho trabalhado com os cristais também já há algumas coleções. Na altura, na primeira coleção, quando os utilizei, eram suposto representarem as lágrimas das mulheres quando se despediam, quando os homens iam para os barcos. Então, Tu és fadista. mas o meu pai diz que tirei a inspiração do restaurante indiano onde nós vamos. Tem os quadros são as mulheres com os charis e tem os cristais. Ele disse que eu tirei daí a inspiração. Num certo ponto da nossa história, portanto, e especificamente depois da Revolução Industrial, esta relação íntima que nós tínhamos com o material, esta ligação entre o consumidor e o produto bifurcou. Portanto, o consumidor deixou de conhecer o maker, deixou de ver as coisas a serem feitas. E quando antigamente, portanto, estamos a falar há centenas de anos atrás, qualquer pessoa, especificamente as mulheres por questões de estrutura social, todas sabiam bordar, todas sabiam costurar, todas sabiam fazer roupa, todas tinham esta ligação com o fio e com o fazer, deixaram de o ter. Portanto, não só deixámos de fazer, como deixámos de ver fazer. E isto foi gradual nos últimos 200 anos de história, e isto teve um impacto imenso na nossa valorização e na forma como nós valorizamos aquilo que vestimos para além do preço. E com isto eu quero dizer que o valor e preço são coisas completamente diferentes. Isto no algodão vê-se é drástico. O preço define o amor que nós damos e o cuidado que nós damos à roupa que usamos. E é por isso que hoje em dia, se compramos uma t-shirt de 4,90 ou de 9,90, ou seja o que for, e se ela se estraga em 6 meses, como é muito comum, nós pensamos, pronto, também não posso ser muito exigente porque ela custou 5,90. Errado. Eu noto que hoje em dia há mais pessoas mais jovens com a consciência de calma, isto é uma camisa de algodão que tem aqui um bordado feito à mão, não é? Foi feito à mão, porque depois também há aquela coisa que te dizem assim, está aqui esta toalha, custa 15 euros, e tu pensas, quem é que trabalhou a fazer isto? Levou umas chibatadas na mão para fazer isto? Sim. Tu sabes o tempo que aqui está, que é, eu acho que o maior investimento que nós podemos fazer na vida não é dinheiro, é o tempo, é o teu tempo. Sem dúvida. Acho que isso é a parte mais difícil, não só a parte da sustentabilidade, porque sem dúvida há todo um awareness, não é? Que cada vez maior. Fala mais. Mas olhar para as coisas acho que é o desta tempo forma, as pessoas terem a noção, mas isso eu tento explicar, por exemplo, mesmo com a Behen, partilho vídeos da minha avó a contar as histórias, ou tento falar sobre as bordadeiras, sobre as mulheres que fizeram, para tentar também criar essa atenção em relação ao tempo que as coisas demoram a fazer. Mas pronto, acho que é todo um caminho ainda que se Também tem que acho. percorrer. Um dos slogans da marca é 100% transparently made in Portugal, não é? Portanto, nós já sabíamos, não há outra hipótese, teria de ser, e será para sempre, totalmente produzido em Portugal. Depois, sabíamos que queríamos trabalhar com, na altura começámos só com algodão orgânico, portanto, que o algodão orgânico tinha de ser certificado, portanto, tinha de ter a certificação GOTS, e não tínhamos conhecimento de fornecedores, portanto, foi aqui uma tentativa e erro, mas começámos por fazer um filtro pelas fábricas que tinham esta certificação GOTS. Fizemos a nossa primeira lista, entramos em contacto com alguns e foi então que descobrimos alguns dos nossos atuais fornecedores com quem trabalhamos desde o primeiro dia, que cumpriam com todos os requisitos que nós definimos naquele momento. Felizmente viemos a descobrir que muitos destes fornecedores com quem trabalhamos têm muito mais certificações e requisitos muito mais apertados do que aqueles que nós inicialmente pedíamos, portanto é bom ver que todos caminhamos para o mesmo caminho. E depois eu acho que é a alma com que se trabalha, não é? Nós sentimos que tanto nós como todos os fornecedores com quem trabalhamos fazem por gosto, fazem para ter qualidade, fazem por ser os melhores. Achamos que trazer um bocadinho uma alma e uma história também à volta da marca e transformar uma coisa simples em um produto desejável. Acho que isso é interessante.
com o evoluir das questões da sustentabilidade, surgiu a questão das plantações de algodão biológico, por exemplo. O algodão biológico representa, ao dia de hoje, 1% de todo o algodão produzido no mundo. Um consumidor final que chega a uma loja e vê uma etiqueta a dizer isto é algodão biológico, deve tentar perceber se efetivamente é ou não é algodão biológico. A forma mais fácil e mais transparente que nós temos ao dia de hoje são os sistemas de certificação. A mais conhecida é a GOTS, que é o Global Organic Standard for Organic Cotton. Esta certificação vem desde do produtor até à marca que coloca o produto no mercado. Portanto, garante, por um lado, a origem do material e que a sua produção é feita sem a utilização de pesticidas, que é esta a vantagem do algodão biológico, face ao algodão convencional, e prossegue na cadeia de valor exatamente para percebermos que a utilização destes químicos é menos agressiva no tratamento do que é num algodão convencional. Oh, Joana, estas revistas que aqui estão, como é que elas vêm aqui parar? Sim, primeiro, a minha avó tem todo um armazém só com isto tudo. Mas depois é engraçado, porque ela depois conta às vizinhas, as vizinhas contam às vizinhas, as vizinhas contam às amigas e às primas, e depois dou por mim e tenho sacos e sacos de revistas antigas para explorar. E foi de onde tirei os desenhos para usar nesta coleção que apresentei em Londres. Claro que eu adaptei, neste caso, pronto, escrevi Barré, não é? Porque normalmente tem tipo o nome da pessoa, tipo Josefina ou Maria, pronto, eu pus o nome da marca, mas pronto, tem a Rosa, que é bastante comum neste tipo de desenhos. E pronto, foi isso, é partilhado assim com uma data de mulheres que decidiu. A maior parte delas é mais velha que nós, não é? Sim, essas revistas. Sim, há algumas que já têm muitos anos. Essas por acaso até estão em bom estado. Sim. Mas há algumas que estão, quer dizer, que tipo. 17. Sim, tem o preço ainda. 17,50. Exato. Está aqui a pessoa ideal para nos contar mais sobre as revistas e sobre o crochê. Olá, A Dona Rosa. Dona Rosa Rosa. aqui. Eu não tenho Estamos gatinha. aqui ao pé de mim. Olá, tudo bem? Bem-vinda. Já sei que sabe fazer crochê como eu. Pois. Gosto muito de fazer crochê. Quando falamos do crochê especificamente, estamos a falar de algo que ter-se-á originado em França no século XVII, a partir de um bordado num bastidor, depois evoluiu para o crochê ao ar, não é? Sem a necessidade de um bastidor, que permite construir, adornar peças com esse trabalho manual. Sabe ler as receitas? Sim. Mais das receitas ou da imagem? Geralmente eu vou dentro, depois também explicado nas Ok, revistas. Então, em tamanho maior. Sim. Vê-se melhor. Dá para contar. Dá para contar. Eu não Está a ver. não vou muito bem pela receita escrita. Eu prefiro Pois, mas olhar. aqui Quanto- conta-se bem. Sim, aqui eu Quantos prefiro abertos assim. são, quantos fechados são. Isto é tipo aquilo que está aqui neste casaco, Sim, assim. exatamente. Pois é. Só que este foi feito, é igual, é feito ao metro, não é? Isto é sempre a Exatamente. correr. Isto é para o que se usava nos lençóis, não é? Ou nos lençóis, ou As bainhas da mesa. e também nos armários da cozinha. Pois era, claro. Nos claro. armários. E nas janelinhas de postigos. Exatamente. é verdade. Um cortinado com esta aplicação, fica bonito, não é? Fica Os bonito. cortinados também. Agora já ninguém gostará disso, mas Então não gosto. Agora gostam em bonito. casacos, Dona Rosa. Agora Em gostam casacos, em ou nas vestidos, calças. em calças. Estas atividades indiferenciadas, domésticas, são uma característica do trabalho feminino, por exemplo, ao longo da Idade Moderna. As mulheres ocupam-se da fiação, da tecelagem, uma série de processos que estão encaixados num conhecimento macro que o mercador, o capitalista, conhece, mas quem desenvolve estas pequenas tarefas não conhece o fim da peça. E o trabalho feminino está muito relacionado com este tipo de atividades. Era um trabalho depreciado do ponto de vista económico, os homens ganhavam muito mais que as mulheres e também as mulheres eram desconsideradas no geral e também cria uma série de sociabilidades relacionadas com as mulheres. Falamos do cantar, do estar, do conversar, assuntos de mulheres que são assuntos do dia-a-dia. E este século XIX também é um século muito interessante do que é que a mulher significa e da forma que a mulher vive ou está em relação ao homem, como é a sua propriedade e o que é que ela significa desse ponto de vista. Lá em casa, quando era criança,
estas revistas faziam parte do cotidiano? Sim. Temos muitas revistas. A minha mãe comprava e a minha tia também. E os crochê delas e faziam tudo. modelos que viam nas revistas. Exatamente. E acho curioso isso de haver esse hábito, todas as semanas a mulher ter uma revista que é Exatamente. dedicada, não é? Dedicada só à mulher, não é? Assim, Que isso é- e que algumas delas até traziam umas receitas também. Também traziam uns conselhos. Outras uns vezes conselhos. conselhos. Eu tenho umas que dizem como é que uma menina se deve comportar. Também. Uma mulher- Agora vemos na internet, mas O Na oráculo. altura, como na tirar- altura era na fada do lar, pronto. Tinhas dito que isto estava aqui, tinha sido a Dona Rosa que tinha Sim, começado. estas duas foram a Dona Rosa que aceitou o desafio. Ah, foi? Não foi fácil no início. Faça favor, é para me fazer imediatamente um Tomava casaco uma- para mim. Isso é um Que é para complexo. ser aqui já digo com já, casaco casaco. e uma a malinha. cor é muito bonita. A cor é linda. Muito bonita. A cor é Sim, linda. sim. E é tudo algodão. É tudo algodão e é de qualidade, é confortável ao toque. Há uma grande diferença no material. Muitas vezes, o algodão é sempre mais fácil perceber quando é algodão, não é? Claro. Há Até testes pelo que se toque podem fazer e também. deve Não, eu estou a Hoje, dizer, tipo, alguém... queimar. Sim, mas não vais a uma loja e pensar que as do isqueiro e... Deixa-me Não, só não dá aqui um muito jeito. kit. Ninguém vê. Não, Para ver se é um acrílico. Claro. a Dona Rosa também tem muitos na Prós deste em casa. Tenho muitos e também herdei alguns, porque as pessoas depois Pois também é, isso, as dão. pessoas já não... Por isso é que a BRN começou foi esta coisa destes materiais já não serem utilizados. E imaginem a quantidade de materiais destes Estão guardados. que estão guardados em guardados em arcas arcas ou sem nas ser- gavetas e que as pessoas não utilizam. Nem sabem apreciar o valor, quer dizer, desta arte, em particular o crochê, mas de todas as outras, o bordado, etc. E o objetivo é dar, passar para a nova geração. Não é porque temos estas novas políticas de reintrodução dos produtos no ciclo de consumo que tudo é válido e que nós vamos destralhar e para voltar a comprar. E mesmo que nós tenhamos esta preocupação em reintroduzir o desperdício, temos que ter muito mais essa preocupação se nós continuarmos constantemente a destralhar e a comprar. Portanto, upcycling não é tudo, reciclagem não é tudo, temos que pensar em reduzir, em recusar e se calhar antes disso repensar, isto é um lado importante no momento de compra, repensar a nossa necessidade, repensar porque é que nós precisamos de algo novo. Estas são coisas que demoram tempo. Pois. Isto Pois, exato, tem que ser- pronto. Depois a pessoa olha e diz assim, está aqui um defeito. Olha, Depois é tem que que noto. desmanchar tudo, não é? Então depois anda mais... Fico sempre a pensar nisso, mas sou eu é que Depois noto. anda mais um bocadinho, acho que ninguém nota. Mas acho que isso na Por costura acaso é fundamental, é o saber desmanchar. Acho que há vários novos modelos de negócio que vão surgir nesta questão da reintrodução dos materiais num ciclo, que muitas vezes não vai passar por processá-los novamente. Olha, eu ficava aqui a tarde inteira, podemos ir almoçar e voltamos. E tu vais sentar aí a sexta a fazer crochê com a gente. Ótimo, Joana. Boa ideia.